Hoje, enquanto eu estava estudando, eu ouvi uma parábola que eu nunca tinha ouvido. E foi algo que aí muda um pouco nossa forma de olhar e talvez o nosso próprio entendimento. E a parábola é a seguinte: parábola das penas do campanário. Eu fiquei pensando, como assim? Uma vez um homem procurou um padre e disse que ele queria se confessar, queria pedir perdão, porque ele tinha espalhado, uma mentira, contado uma fofoca aí, espalhado, falado mal de algumas pessoas para várias outras, e que ele estava muito arrependido e sabia do mal que ele tinha feito. E o padre disse: é louvável a tua atitude, é importante você se arrepender, você pedir perdão, mas antes eu quero que você pegue um travesseiro de penas e suba no campanário. E subindo lá, você rasgue esse travesseiro de penas e espalhe essas penas ao vento. E depois você tente juntá-las novamente. E o homem disse: mas isso é impossível. E o padre disse: pois é, meu filho. Toda vez que a gente abre a nossa boca, que a gente espalha penas por aí, talvez a gente não consiga, seja impossível juntá-las novamente. E aqui ele não estava falando sobre perdão, sobre arrependimento, mas sobre o que vem antes. Sobre o poder das nossas palavras, que elas podem construir ou elas podem destruir, e devastar vidas. E a gente tem observado que o falar, ele tem causado aí grandes estragos, A gente percebe o poder das palavras, o poder da manipulação das palavras. E a gente fica pensando, será que vai ter como reverter, vai ter como juntar essas penas? Será que um dia, tudo aquilo que eu falei e que não era para mim falar, eu vou conseguir consertar? Deus é um Deus perdoador. Mas o estrago que a gente causa com as nossas palavras na vida do outro pode ser irreversível. Quantas pessoas aí tiram a vida por maldades ditas pelos outros, por pressão. E aí, como é que fica? E ao mesmo tempo eu tava lendo hoje um outro livro ali, até compartilhei acho que no meu Instagram, de que uma mentira, mesmo dita milhares de vezes, ela continua sendo uma mentira. Porque a gente tá com aquele ditado de que a mentira falada diversas vezes se torna uma verdade. E isso não é verdade. Continua sendo uma mentira. É bom a gente frisar isso para que o nosso cérebro entenda que mentira é mentira e verdade é verdade. Porque senão a gente cria aquela falsa ilusão de que, porque foi falado e, se tornou verdade. Não se tornou verdade, continua sendo uma mentira. E cada vez que mais pessoas acreditam numa mentira, a gente vive numa ilusão. E para isso, Provérbios tem um grande ensinamento para nós. A sabedoria que nos livra dos perigos. A palavra dos maus destrói os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Provérbios 11:9. O livro de Provérbios nos lembra que as palavras do maligno são como lâminas afiadas, ferem profundamente e, com frequência, deixam cicatrizes irreparáveis. Entendo que algumas parecem inofensivas, mas elas escondem um veneno que se dissemina devagar. Quantas vezes,
Aquela conversinha mole, aquela palavrinha que parece doce, é corrosiva, né? Uma crítica, um comentário malicioso, uma fofoca, tudo isso enfraquece a confiança, destrói relacionamentos e semeia discórdia. Quem nunca sentiu o impacto de uma palavra mal colocada? É como se fosse um soco no estômago, né? Por outro lado, a sabedoria é como uma bússola, que sempre indica o norte. Não é verdade. Ela nos conduz pelo caminho certo, nos protege das armadilhas das palavras maldosas e nos ensina a nos expressar com cautela. Então, se a sabedoria é como uma bússola que nos livra das armadilhas e nos ensina a nos expressar com cautela, esse é um ensinamento lá de milhares e milhares de anos atrás. E por que que a gente ainda fala sem pensar? Não se trata apenas de saber o que dizer, mas de compreender o impacto que as nossas palavras podem ter. E eu não estou falando aqui de um impacto lá na sociedade, de alguém que aparece na mídia, que fala do outro, que... Não! Estou falando dentro da nossa casa. Começa aqui. Será que dentro da nossa casa a gente tem tido a devida cautela e tem entendido o poder que as nossas palavras têm sobre os nossos companheiros, sobre os nossos pais, sobre os nossos filhos? Quantas vezes a gente fala bobagem sem pensar no impacto que aquilo pode ter em quem está ouvindo? A sabedoria nos resguarda, acalma e cura. É aquela voz interior que nos aconselha. Respire fundo e pense antes de falar. No fundo, o que Provérbios nos ensina é que temos a capacidade de escolher. Podemos ser aqueles que atiram pedras ou aqueles que acendem luzes. Podemos permitir que as palavras malignas nos destruam ou podemos nos revestir da armadura da sabedoria e seguir adiante, sem carregar fardos de que não nos pertencem. Afinal, a palavra pode ser tanto pedra que fere quanto semente que floresce. A escolha é sempre nossa. E você aí? Enquanto toma teu chimarrão, para e pensa nas palavras que você falou hoje, desde que você acordou, desde que você abriu teus olhos aí, o que é que você profetizou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre as tuas relações? Você atirou pedras ou sementes? A oração de hoje. Senhor, que eu possa ser instrumento de encorajamento, amor e cura para aqueles que estão ao meu redor. Livra-me de proferir palavras que causem dor e destruição. Concede-me discernimento para saber quando falar e quando silenciar. E que as minhas palavras sejam reflexo da tua sabedoria e graça. Em nome de Jesus. Amém. Que as palavras de hoje possam espalhar, ao invés de penas, espalhar sementes. E que essas sementes sejam sementes de sabedoria, de paz, de força, de coragem, de fé. Eu hoje aqui quero semear para vocês sementes de fé. Porque toda vez que eu abro a minha Bíblia, eu colho uma semente. E ao receber essa semente, é minha obrigação plantá-la. Fazer com que ela produza ainda mais sementes. Assim como o chimarrão conecta a gente, né, que é uma forma de hospitalidade, de sentar, de conversar, de refletir, de
ter aquele momento de paz, a Bíblia também. Então, a gente está encerrando o mês de setembro, que é o mês da Bíblia, mas eu quero que, não somente nesse mês, mas que você continue abrindo ela todos os dias, aprendendo as lições milenares que existem aqui e que foram escritas há muito tempo, e que a gente percebe que os ciclos eles vão se repetindo. E quanto antes a gente aprender que os ciclos se repetem, menos erros a gente vai cometer, né? Menos penas a gente vai espalhar por aí. Então, convido vocês a parar e pensar no dia de hoje sobre a reflexão de hoje, sobre essa parábola que eu trouxe para vocês, sobre esse pequeno trechinho de Provérbios também. Se as tuas palavras estão sendo penas soltas ao vento ou estão sendo sementes soltas ao vento. Convido você a fazer essa reflexão comigo. Um ótimo dia e bons mares.